2h11, hora da gente falar sobre as suas finanças pessoais, de como você está gastando o dinheiro que você está ganhando, se você está guardando, se você não está guardando, está investindo, está pagando conta. Hora da gente te ajudar aí nessa labuta diária que a gente sabe que é difícil mesmo. E para isso a gente conta sempre com a ajuda do nosso colunista, Diogo Gonçalves, especialista em finanças pessoais. Ei, Diogo, boa tarde. E Alessandra e André, boa tarde para vocês, boa tarde a todos que estão conosco aqui. Diogo, nós temos perguntas aqui, inclusive já deixo aqui o convite para você mandar a sua pergunta para a gente. Aqui no chat dá para mandar, a gente pega e faz para o Diogo na quinta. Ou também dá para mandar no WhatsApp da Itatiaia, 999967074. Manda sua dúvida, o seu nome, de onde você está falando, que a gente traz aqui. Como a gente vai fazer agora com o caso da Clarice Oliveira, Diogo. Ela quer saber como que faz para calcular a taxa de juros de um empréstimo ou financiamento. E aí eu aproveito a dúvida dela para agregar outras dúvidas aí, que eu sempre ouço quando eu vou fazer o Voz das Ruas, que eu vou perguntar se as pessoas estão devendo ou não estão devendo. Eles sempre fazem perguntas sobre juros, que é assim, mas o que é os juros? Vocês falam sempre para tomar cuidado com os juros. O que é juros? Porque tem um negócio de juros simples, juros composto, juros sobre juros. Sim. O que é isso, Diogo? Ajuda a gente. Vamos lá. Juros é o custo da dívida. Então, se eu peguei R$1.000 emprestado, eu não vou pagar 1.000. Vou pagar 1.000 e alguma coisa. E alguma coisa é essa. Se são juros simples, por exemplo, e os juros é de 10%, eu vou pagar só, ou melhor, não é só, mas eu vou pagar 1.100. Se os juros forem compostos, aí é o tal do juros sobre os juros. A cada mês que passar, ao invés dele ser juros, dele ser cobrado sobre o valor do principal, que é aquele que eu peguei emprestado, que é R$1.000, eu vou pagar o primeiro mês 1.100, que é 10% de juros. O segundo mês eu não vou pagar 1.200. Vou pagar 1.110. No segundo mês, 1.221. E por aí vai. Ou seja, os juros compostos, todo mês, quanto mais tempo eu tenho desse financiamento, mais ele vai acumulando uma taxa. A gente chama de juros compostos. Os juros são pagos em cima do valor acumulado e não do valor principal, como no caso do juros simples. Então, se a pessoa for pegar um financiamento ou empréstimo, sempre melhor é o juros simples. Na verdade, não existe muito mais essa modalidade do juros simples. A maioria dos empréstimos é, de fato, juros compostos. Porque varia muito, né? Agora, no caso de uma pessoa, vai pegar um financiamento de um imóvel ou de um carro, onde que tem que estar a atenção dela? Muito mais do que ser juros compostos ou juros simples, porque a maioria dos casos são juros compostos. É qual que é a taxa de juros efetiva. Decore esse nome aí. Efetiva. Por quê? Porque ele diz assim, a taxa de juros é de 10%, usando aquela mesma ideia nossa. Aí tem uma taxa aqui, uma taxa colar, uma outra taxa lá. Vai somando essas taxas, no final do dia, a taxa que você vai pagar é de, por exemplo, 14%. Essa é a taxa de juros efetiva. Ou seja, no final das contas, quanto que eu vou pagar? Essa é a pergunta que tem que fazer para a instituição financeira, ou o olhar na hora de você olhar o contrato, você está negociando uma taxa, conseguiu de 10%, ou de 1% que seja. Na hora que você vai pagar é 1,49, 1,50. Por quê? Porque tinha um tanto de taxa junto. Então, sua atenção tem que estar. Qual a taxa de juros efetiva? Quanto que eu vou pagar, ao final de contas, por esse empréstimo aqui ou por este financiamento? Diogo, e a taxa de juros ela pode variar, por exemplo, de acordo com alguns índices? Alguma pode seguir a inflação, ou alguma pode seguir taxa de juros, ou alguma pode seguir as duas coisas. E o que a pessoa tem que ficar atenta? Assim, se ela pega um financiamento ou um empréstimo, e aí vai variando muito, às vezes no mês sobe demais, a pessoa fica sem saber, meu Deus, o que aconteceu? Verdade. Eu não imaginei que a dívida ia estar desse tamanho. Porque ela vai ali junto com alguma outra taxa? Tem várias taxas, tem também muito isso em investimento. Você faz um investimento e o banco, né, a instituição financeira, se compromete a te dar, por exemplo, 3% ao ano, mais a inflação. Ou a inflação seja ela um IPCA, que é um índice de inflação,
ou um IGPM, que é um pouco mais raro para esses casos, mas existe a possibilidade, ou a taxa Selic. Então, é um percentual de juros fixos mais um índice. A mesma coisa acontece com algum tipo de empréstimo. Muita gente, quando vai alugar a casa, fala: Diogo, eu assino o contrato pelo IPCA ou pelo IGPM? No Covid, a gente viu o IGPM subindo mais que o IPCA. Mas na história, no histórico de 10 anos, 20 anos, e até agora, desse pós-momento depois do Covid, o IPCA tem ficado acima do IGPM. Então, se puder colocar as duas na cláusula, e se puder conhecer aquilo que está pagando, então, mais do que a gente falar aqui sobre todas as possibilidades, conheça. Se alguém te falar, ó, os juros é de tanto fixo e mais um índice, busca na internet qual é esse índice, pede o histórico desse índice. Eu quero saber, coloca no Google, qual o histórico do índice tal dos últimos 5 anos. E aí você vai ter uma ideia, uma média de quanto a mais você vai pagar pelo seu financiamento. Ali da previsibilidade. Previsibilidade, uma tentativa de... né? Agora vamos lá com uma pergunta aqui do Danilo Lopes. Ele conta que estava dando ali uma olhadinha nos papéis do banco e observou um termo lá, custos operacionais, aparecendo com muita frequência. Ele está perguntando, afinal de contas, o que é esse negócio de custo operacional que aparece? Olha só, é muito parecido com o que a gente acabou de falar. No caso de um empréstimo de crédito, junto com os juros, está embutido, ou estão embutidos, várias outras taxinhas que compõem o custo final, os juros efetivos. É muito parecido com isso. Então, o custo operacional é o quê? Um fundo de investimento, por exemplo. Um fundo de investimento é alguém, um gestor capacitado, com curso, com certificação, que vai pegar o seu dinheiro e vai fazer um investimento conforme a proposta do fundo que ele faz a gestão do seu dinheiro. Ele cobra um custo para trabalhar para você. Aquilo é um custo operacional. Por exemplo, os bancos, muitos bancos que emitem cartão de crédito cobram anuidade de cartão. Outros, vários não, mas vários cobram. É para gerir ali. É o dinheiro para gestão. É o custo dele para fazer aquela emissão. Então, aqui, qual que é a dica que eu deixo para as pessoas? Um olhar especial para banco digital, em especial o Banco Inter. Ele tem, por ser uma estrutura digital, ele tem uma estrutura de custos menor, mais baixa do que de outros grandes bancos. E com isso ele consegue passar menos custo para o cliente final. Tá certo. Diogo, essa conversa pode seguir lá nas suas redes sociais. Por favor, @Diogo e sua grana. Você pode ir lá, tirar sua dúvida, me seguir, acompanhar, ver as principais. Todo dia tem dica financeira para que você tenha mais saúde financeira aí na sua vida. Tá certo. Diogo Gonçalves, nosso colunista aqui do Itatiaia, também presidente da rede Itatiaia. Diogo, obrigada, viu? Obrigado a vocês, uma boa tarde, uma ótima semana. Boa tarde. Eu também. 2h20.